Eles podiam ter feito tudo diferente, bastava ter apenas um pouquinho mais de paciência. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal da Visto Pronto. E se você gosta de Estados Unidos, está planejando viajar para lá e solicitar o seu visto americano, você está no lugar certo. Então já vai deixando aquele like aqui no nosso vídeo para incentivar o nosso trabalho e se inscreva para não perder nenhum conteúdo, nenhuma novidade aqui no nosso canal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um erro no processo de solicitação de visto que fez com que um casal fossem negados em 2019. Eles podiam ter feito tudo diferente, bastava ter apenas um pouquinho mais de paciência. Não adianta você se planejar bem e não ter formulários bem preenchidos, não adianta você se planejar bem, não fazer uma entrevista perfeita, assim como não adianta fazer uma entrevista perfeita e pecar, por exemplo, no seu planejamento. E foi isso que aconteceu. Era o ano de 2019, antes aí dos fechamentos dos consulados americanos, e eu estava atendendo um casal que gostaria de visitar os Estados Unidos para visitar alguns parentes que moravam no Texas. Esse casal já estava se preparando para solicitar o visto americano há algum tempo, quando contrataram os nossos serviços e lá no começo do nosso projeto, eles tiveram a oportunidade de falar comigo para planejar melhor o seu pedido de visto americano. E quando nós estamos planejando o pedido de visto americano, e se você quiser entender um pouquinho mais sobre como isso funciona, inclusive já tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre os 3 passos para conquistar a sua aprovação. Quando nós estamos planejando o seu visto americano, um ponto muito importante é considerar o investimento necessário para essa viagem. Quanto você vai gastar na viagem? Com passagens, com translado, com ticket de atração turística, com alimentação, com hotel. Você não pode esquecer de nenhum detalhe. E assim, então, eu orientei esse casal naquela ocasião, que algum tempo depois retornou para nós com o seu planejamento ali muito bem elaborado, mas quando eu fui avaliar, tinha um pequeno erro, um pequeno detalhe. Quando a gente está lá planejando, né, a nossa viagem e descobre que, nossa, nós vamos ter que gastar 20 mil, 25 mil reais, às vezes a gente acaba descobrindo que o dinheiro que nós separamos para essa viagem não é suficiente. E aí a gente precisa encontrar uma alternativa, ou mudar nossos planos, cortando gastos, ou alterando a data da viagem, ou juntar um pouco mais de dinheiro, melhorar as condições financeiras. E foi isso que eu disse para o casal em uma reunião nossa. Falei: olha, pessoal, muito bacana aqui o seu planejamento, mas veja que vocês disseram que precisam de algo em torno aqui, se eu não estou enganado, na época, 25 mil reais para realizar a sua viagem. E essa viagem vocês estão planejando para acontecer daqui a 3 meses. Porém, hoje no orçamento de vocês, vocês têm aí um pouco menos de 20 mil reais. Ou seja, pensa aqui comigo. Daqui 3 meses eu vou precisar gastar 25 mil para tirar minha viagem do papel. E hoje eu tenho pouco menos de 20. O que está faltando? Mais ou menos 5 mil reais. Eu preciso de ter uma forma ali de ou completar esse valor ou financiar esse investimento de alguma forma. Porém, o casal que eu atendi na época tinha a renda um pouco baixa. Ter a renda baixa não é um problema, desde que você tenha planejado adequadamente a sua viagem. Naquela época, se eu não estou enganado, devia sobrar do salário deles mensalmente
algo em torno de 500 a 700 reais. Seria muito difícil, na verdade, impossível matematicamente, que em 3 meses, guardando de 500 a 700, eles conseguissem completar o valor da viagem, que deveria acontecer dali a 3 meses, e na ocasião faltava cerca de 5 mil reais. Como eu sempre oriento os nossos clientes, eu disse na ocasião, pessoal, olha, vocês precisam replanejar, colocar essa viagem mais para frente, esperar você juntar mais dinheiro, porque com esse furo no planejamento, a chance de vocês terem o visto aprovado é um pouco menor. Vocês provavelmente vão ter o visto negado por causa da falta de condição financeira para financiar essa viagem. Casal naquela época muito ansioso, tinha ali, talvez, eu não me recordo adequadamente, um aniversário de um dos parentes e a viagem era meio que inadiável. Eles falaram: "Não, Léo, vamos lá, vamos, eu confio, vai dar certo". Eu falei: "Poxa, vocês têm certeza? Tem certeza? Quer ir mesmo?" Ele: "Não, vamos, vamos que vai dar certo". Eu falei: "Bora, então vamos lá, vamos caprichar no resto que dá pra gente caprichar e vamos pra frente, ué. Se o casal tá confiante, se quer assumir esse risco, não tem problema. Você pode, inclusive, aí, na sua solicitação, assumir alguns riscos, mas você precisa estar atento. Então, quando for fazer seu planejamento, pensar, inclusive, olha, entre a data que eu vou tirar o visto e a data que eu vou viajar, eu consigo ter a grana para fazer essa viagem? Se você não consegue, o agente consular vai chegar na mesma conclusão, e aí vai acabar tendo seu visto negado, beleza? E aí, vamos descobrir qual é que foi o resultado. Vocês já sabem, né? Infelizmente, eles tiveram um visto negado. Mas em que ponto que eu quero chegar? No ponto que o agente consular disse para eles exatamente o que eu havia dito durante nossas reuniões, que vocês precisavam ter um pouco mais de dinheiro para a entrevista, não, para a viagem, né? Acontecer ali sem nenhum problema. Bom, passou algum tempo, chegou o dia da entrevista deles e para lá eles foram. Preparados, nós havíamos feito uma simulação, treinamos todas as perguntas e respostas com o nosso método, fizemos lá o simulado naquela época, 1 a 1, eu com eles, 50, 60 minutos ali, treinando perguntas e respostas, e no final do simulado eu sempre ensino o nosso solicitante a como aplicar ali um método de reversão de negativa, caso durante a entrevista o agente consular diga que o visto foi negado. Então, lá no final, eu peguei para eles dois e falei assim, ó, como eu falo para os nossos clientes, e tem também lá no American Pass Entrevista Perfeita. Olha, se o agente consular negar o seu visto, quando você estiver pegando o passaporte de volta, você vai falar tananã, 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 e ele vai ali te dar uma oportunidade de explicar o que aconteceu, e se for uma explicação que ele der que você consegue reverter, você vai continuar ali com a sua tréplica, que eu também ensino lá no nosso treinamento como é que faz. Beleza? Bom, fez a entrevista linda, responderam sobre a viagem, responderam sobre os vínculos, sobre o histórico educacional, responderam sobre viagens anteriores, deram detalhes inclusive sobre o relacionamento, e aí tudo ia tudo bem, a gente constrói no final. Olha, infelizmente seu visto foi negado. Eles deram na lata do agente consular, usaram a tática de reversão de negativa, mas quando voltou a explicação do agente consular, ele disse: pessoal, infelizmente vocês precisam voltar para casa, juntar um pouco mais de dinheiro e tentar seu visto novamente, quando tiver resolvido esse problema. Como esse era um argumento com o qual eles não tinham como lidar, afinal de contas, eles de fato não tinham como juntar a diferença daquele valor em tão pouco tempo, eles tiveram que voltar para casa com seus vistos negados. Um tempo depois, tentaram novamente e graças a Deus deu tudo bem. E aí, o que você achou? Gostou dessa história? Vocês viram como é importante o planejamento para conseguir a aprovação do visto americano? Você não pode deixar nenhum detalhe de fora. Se você colocar o carro na frente dos bois, ou seja, inverter a lógica dessa viagem, que é primeiro eu consigo a aprovação do visto, para depois pensar como eu vou financiar esse passeio, durante a sua entrevista consular, provavelmente seu visto vai ser negado. Por mais que você esteja muito bem preparado, com formulários bem preenchidos e saiba como realizar uma entrevista perfeita.
Por quê? Tem alguns pontos que são cálculos matemáticos. Para você viajar para os Estados Unidos, você precisa de dinheiro. Se você não tiver dinheiro, seu visto não vai ser aprovado. Beleza? Mas ó, isso não quer dizer que você precisa em todas as ocasiões, em todos os tipos de planejamento, ter na data da entrevista 100% do dinheiro. Isso muda de caso para caso, de planejamento para planejamento. E eu tenho certeza que nós vamos ter a oportunidade de, no futuro, voltar aqui para conversar um pouquinho mais. Mas eu sei que um erro como esse você já não vai cometer. Beleza? Vou adorar te ver aqui nas próximas, então não esquece de se inscrever no nosso canal e deixar aquele like. E se você quiser dar uma sugestão de um tema para um próximo vídeo, é só deixar aqui embaixo o seu comentário que eu vou adorar te responder. Um abraço, pessoal. Até a próxima.